Meu convidado de hoje é o Dr. João Luiz Nóbrega, administrador de empresa, advogado, sócio da Nóbrega Direito Empresarial e falará para nós um pouquinho sobre as nuances do direito comercial. O programa CDL Entrevista vai para um rápido intervalo e volta já. Estamos de volta com o programa CDL Entrevista com o Dr. João Luiz Nóbrega. Doutor, prazer tê-lo aqui no programa. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado, Fabiano. É um prazer estar com vocês aqui. É muito bom estar discutindo questões relacionadas ao direito, relacionadas ao lojista. E parabéns pelo seu excelente trabalho. Obrigado, doutor. É um prazer tê-lo aqui conosco. Hoje a gente vai falar sobre muitos aspectos do direito, né? Até porque o direito parece ser uma matéria de difícil interpretação e o senhor tem essa capacidade dada por Deus de transformar as coisas difíceis em fáceis. E quem nos assiste vai poder usufruir disso. No nosso Brasil, desses últimos 30 anos, a economia brasileira ela vem sofrendo transformações, muitas delas abruptas, principalmente no nosso comércio. Como é que o senhor vê isso, doutor? Fabiano, eu vejo o seguinte, o lojista, ele passou por momentos de profunda modificação, transformação nos últimos, especialmente 10, 20 anos. Sim. Foram muitas modificações, as lojas modificaram muito. Se nós lembrarmos de lojas de 20 anos atrás e lojas de hoje, você vê que são lojas completamente diferentes. O atendimento mudou, os vendedores foram capacitados. E quem foi o pivô responsável por toda essa modificação foi o dirigente lojista. Sim. Era aquele que estava entendendo a demanda do consumidor, era aquele que entendia que ele precisava aumentar o seu rol de produtos, que ele precisava fazer com que o cliente tivesse a sensação da experiência de uso dentro da loja. Sim. Você vê que hoje o produto é colocado na mão do consumidor. É verdade. Hoje o consumidor toca o produto. Né? Toca o produto, né? Todo o produto, né? E pensar que antigamente nos armazéns, o quilo de feijão, o comerciante ia lá, pesava, botava no saco e entregava para ele ser satisfeito, né? E hoje ele praticamente, ele quase que degusta o arroz, o feijão que ele compra, ou seja, o lojista levou para dentro da loja a experiência de consumo final e eu acho que esse foi assim um ganho extraordinário. Sim. Um ganho com muito investimento. Não foi fácil. Não foi fácil, né? Foram horas de sono, de férias não tiradas, né? De dinheiro que poderia ter sido gasto em lazer e foi investido no negócio. Né? E hoje, como é que o senhor vê isso daí? Desse trabalho todo que foi feito ao longo desses 20 anos. A síntese desse trabalho, deu certo? Olha só, invariavelmente, o lojista ele está de parabéns. Muitos não conseguiram, muitos ficaram pelo caminho. O lojista ele foi extremamente feliz, foi vitorioso, ele conseguiu conquistar com um foco basicamente na operação final. Sim. Né? Se nós formos imaginar hoje, por exemplo, você conseguir montar um mix de produtos que devem ter na loja com a multiplicidade de fornecedores para que você consiga capturar exatamente o desejo do consumidor e você ter na sua loja o produto que ele deseja, sim, é alguma coisa extraordinária e vocês estão de parabéns. Obrigado. Mas teve uma parte nossa que não se desenvolveu na mesma proporção. Com certeza. Que foi a parte nossa jurídica, né? E por conta disso a gente paga um preço muito elevado. Aí eu costumo fazer uma analogia. Os braços e os troncos estão bem malhados, estão fortes, mas as pernas estão raquíticas. E aí o corpo não aguenta. Eu penso o seguinte, invariavelmente, em qualquer área da vida, você vai priorizar alguma coisa. Sim. Você não consegue executar
tudo ao mesmo tempo. A eficiência não é no todo, não é dá. no todo, Não dá. dá. São processos. Né? Existiam ameaças, quer dizer, os empresários que não apostaram, que não investiram, que não aportaram recursos no desenvolvimento final operacional da loja, desapareceram, saíram do jogo. Os que investiram focados na atividade fim. Perfeito. E o que acabou acontecendo? O que nós percebemos, e aqui a gente começa a entrar um pouco na área do direito como uma ferramenta de gestão, né? O que nós vemos é que um grupo de áreas da empresa terminou ficando em segundo plano. Verdade. Terminou sendo deixado em segundo lugar. E aí, o que acaba acontecendo? Esse conjunto de coisas que não foram o foco no primeiro momento, ou seja, não foram o foco dos últimos 10, 20 anos, eles acabam trazendo problemas recorrentes no desenvolvimento dos negócios. Até porque o negócio agora já está maior, já está consolidado, maturado, mas tem a questão da contabilidade, porque o empresário achava que contabilidade era para o contador. Ele achava que o contrato social... o guarda-livros. Ele achava que o contrato social iria ser suficiente para protegê-lo de qualquer demanda futura que ele tivesse. E hoje está muito claro, doutor, que isso não é verdade. O empresário tem que saber de contabilidade e o empresário precisa muito saber da questão do direito. Mas não o direito puro e simples, mas o direito inserido na sua realidade. Eu acho que essa é a grande percepção, Fabiano. Eu entendo o seguinte, o direito não é formado, não é alguma coisa privativa de uma norma escrita. Sim. O direito é alguma coisa que ele permeia a vida humana, ele permeia a atividade do lojista, a atividade do empresário. Sim. E o direito, ele é um instrumento de você fortalecer a empresa, de você criar... Eu gosto de pensar no direito como um instrumento de você construir infraestrutura para o crescimento do negócio. Entendi. Tá? Você poderia exemplificar essa questão da infraestrutura para quem nos assiste entender aonde o senhor quer chegar com essa questão do direito? Certo. Vamos imaginar o seguinte, vamos exemplificar aqui com o caso da atividade rural, do plantio, né? Sim. Vamos imaginar que um fazendeiro que detém uma produção de soja, por exemplo, que ele faça investimento pesado em qualidade de solo, em qualidade de adubo, em qualidade de sementes, em colheitadeiras e etc. Ele consegue aumentar a produtividade, vamos imaginar, em 30%. Sim. Só que se ele não tiver infraestrutura de estocagem, se ele não tiver infraestrutura de escoamento, tá? Ele pode ter mercado consumidor, demandando esses 30%. Demandando esses 30%, ele pode ter os 30% e ele se perde por incapacidade de infraestrutura. Ele não consegue juntar essas duas pontas. Não consegue juntar as duas pontas. E no comércio, o senhor vê assim também a questão do direito. O que acaba acontecendo? O direito, ele tem a capacidade de criar infraestrutura para o desenvolvimento dos negócios. Sim. Vamos exemplificar, por exemplo. Nos últimos 10, 20 anos, houve um foco concentrado na atividade fim. Perfeito. Tá? Ou seja, vamos assim, sintetizar a atividade, o crescimento do lojista nos últimos 20 anos, vamos focar numa loja que dê um show de loja. Sim. E foi criado. Hoje, as lojas são efetivamente um show de loja. Loja tem perfume, tem toda uma... Tem loja que tem lanchonete, tem loja que tem lugar de bebê, para o bebê poder a mãe trocar a fralda da criança, lugar para a criança poder brincar. E foi percepção que o consumidor foi dando a entender que tinha uma demanda reprimida e o lojista antenado foi suprindo. As livrarias viraram cafés. É verdade. Não é verdade? É verdade. Como é gostoso você ler um livro tomando um café. Não é verdade? Só que tem o seguinte,
Para que esse foco foi deixando de lado algumas áreas da empresa que passaram a criar problemas. Sim. Hoje o negócio não é mais ameaçado por uma loja excelente, que ela já existe. Sim. Hoje o negócio é ameaçado, a sobrevivência das empresas que construíram esses 10, 20 anos, é ameaçado por conflito de sócios. É ameaçado por conflitos com o fisco. Sim, é ameaçado por... Isso é o que mais acontece, é o recorrente. Recorrente. Né? Se nós lembrarmos direitinho, não vai ser difícil nós elencarmos hipóteses, casos acontecidos, onde um excelente negócio, um excelente comércio, uma excelente loja, foi a pique por briga de sócios. Sim, o negócio era bom, tinha cliente, tinha produto, mas não tinha uma infraestrutura que permitia uma excelente interação. Sim. Fisco. A empresa começa a crescer, ela se desenvolve, ela abre um novo ponto, ela vai se desenvolvendo, ele está com foco totalmente na operação fim. E o que acontece? Quando ele não cria uma infraestrutura jurídica adequada, quando ele não regula adequadamente esse crescimento, ele vai deixando lacunas. Sim. Ó. Professor, nós vamos para um rápido intervalo. No retorno, nós vamos falar sobre como o empresário tem que se posicionar para neutralizar esse tipo de ação. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o programa CDL Entrevista com o Dr. João Luiz Nóbrega. Doutor, nós falávamos no outro bloco a respeito dessa visão que o empresariado tinha. Olhava para a loja e esquecia essa parte do direito, da contabilidade. Só que o cenário mudou. O Brasil está crescendo, esse ano provavelmente, vamos ter um crescimento aí na ordem de 6,5% no setor de comércio. E como o empresário tem que se posicionar para não sofrer os efeitos de uma estrutura capenga na área do direito empresarial no seu negócio? Fabiano, o momento do Brasil é bom, o crescimento é esperado, o lojista, invariavelmente, ele é impactado por esse crescimento. O Brasil ele tem um mercado interno pesado. Muito forte, né? Forte, um mercado bom. O lojista, invariavelmente, ele vai se beneficiar desse bom momento. Para que ele não coloque em risco a operação toda. Sim. Porque, às vezes, a operação toda entra em risco quando você não tem essa estrutura adequada para crescimento. É como se você crescesse com pilares frágeis. Certo. O empresário vai precisar investir energia, tempo, para construir competências no negócio que antes não eram demandadas. Ele vai precisar construir competência organizacional. Sim. Ele tem que ver o negócio não como um lugar onde você compra e vende, mas como uma organização, como uma empresa que precisa ter todas as suas áreas, sejam essas áreas no ponto de venda, sejam essas áreas, as áreas internas, a estrutura de relacionamento com clientes, a estrutura de relacionamento com fornecedores, a estrutura de relacionamento com empregados. Sim. Quer dizer, isso tudo precisa ser passado a limpo. Ele precisa agregar competência no campo do direito organizacional, do direito organizativo dentro do seu negócio. Senão, ele corre o risco de perder todo esse crescimento dos últimos 10, 20 anos. E aí a gente está falando até mesmo da questão patrimonial, né, doutor? Até o patrimônio que foi construído ao longo desse tempo, por uma má estruturação jurídica, pode vir a ficar comprometido por práticas que de agora para frente não serão mais permitidas ou possíveis, que outrora eram, né? Não são mais toleradas. Sim. Né? Quer dizer, o Brasil cresce e esse crescimento ele vai expurgando algumas práticas. Por exemplo, essa questão que você muito bem apontou,
Quer dizer, o passado, o patrimônio construído nos últimos 10, 20 anos, se não houver uma reestruturação organizativa da empresa, para que ela consiga ter uma estrutura jurídica robusta, o empresário pode sofrer prejuízo no seu patrimônio pessoal. Isso daí acontece muito na chamada confusão patrimonial, onde você tem os negócios da empresa muito próximos dos negócios do empresário, dos sócios, onde você acaba gerando uma confusão do patrimônio da empresa com o patrimônio individual dos sócios. E o que acaba acontecendo? Quando isso ocorre, eventual débito mal constituído, por uma interpretação equivocada, pode atingir o patrimônio pessoal dos sócios. E aí não tem jeito, né? Ainda mais questões trabalhistas, por exemplo, um desleixo, uma ação à revelia trabalhista. Não tem o que chorar. A justiça vai lá, vai bloquear hoje essa possibilidade da penhora online, é uma coisa fatídica para o comércio, porque vai lá no seu capital de giro, penhora e depois discute-se. E você deixa de honrar seus compromissos com o fornecedor, com o próprio fisco, que você não vai poder pagar o imposto, porque a sua verba está lá penhorada para fazer jus, talvez, a uma fragilidade contratual que não foi observada na hora da contratação do empregado. Né? Há uma fragilidade contratual. Eu quero bater muito bem nesse ponto, o seguinte, Fabiano. A nossa experiência mostra o seguinte: o empresário de pequeno e médio porte é uma pessoa séria, é um lutador, é um guerreiro. É verdade. É uma pessoa que faz a economia funcionar. É o que acredita, que acorda de manhã e fala, eu vou vencer. Ele vive aquela atividade dele. É a sobrevivência dele, né, doutor? É a sobrevivência. Eu dou um maior valor a esse tipo a essa categoria, porque ela faz o Brasil se movimentar. É verdade. E, infelizmente, não é respeitada como deveria ser. Isso é fato. Né? E quem nos assiste aí deve estar te aplaudindo, doutor, porque você é um lutador que defende, na nossa visão, os nossos direitos. Porque muitas das vezes erramos por não conhecermos o certo. Eu diria o seguinte, o grande erro, Fabiano, que eu vejo, é de não formalizar da forma correta, de não usar o direito como um instrumento da administração. Sim. É você trabalhar o direito. O direito, tradicionalmente, ele é visto depois que ocorre o problema. Sim. Quer dizer, normalmente, quando é que você chama um advogado? Quando já tem um problema instaurado. Quando a situação chega no nível onde você já se instaurou um problema com o empregado, já se instaurou um problema com o fornecedor, já se instaurou um problema com o consumidor, já se instaurou um problema com o banco, com os sócios, com o fisco. Ou seja, você ao invés de organizar a empresa a partir do direito, para que você então tenha uma empresa sólida que não fique exposta a problemas, Sim. Ao invés de fazer esse caminho, o direito ele é visto como um meio de você resolver o conflito. Sim. E é uma forma antiga, é uma forma ultrapassada, é uma forma extremamente custosa para o empresário. Então essa ação proativa seria uma forma de evitar esses desdobramentos que o senhor bem falou agora. É uma forma de você evitar uma penhora online. Entendi. Não que você vai evitar a penhora online, que você vai, pela transparência, pela certeza, pela solidez do seu negócio, você sequer vai ter aquela execução. Você mata o problema na fonte. Entendi. Ele nem nasce, né? Não nasce. Porque para que você consiga ter, por exemplo, uma penhora online, você precisa ter um crédito executado. Certo. Para ter um crédito executado, você precisa ter uma dívida com um mínimo de consistência possível. Se você organiza o negócio de forma tal que você fecha a possibilidade de uma cobrança mal intencionada, indevida, você sequer tem o processo. Entendi.
Isso é organizar, é usar o direito a favor do negócio. Agora, essa identificação dos pontos fracos, a potencialização dos pontos fortes, essa estrutura organizativa, como o senhor gosta de falar, isso custa um valor. Isso tem que ser visto pela empresa não como uma despesa, e sim como um investimento. Um investimento que vai redundar para ela ganhos. Eu diria o seguinte, Fabiano, corroborando com o que você está dizendo, eu diria o seguinte, ninguém hoje, nenhum lojista hoje pensaria em manter uma loja com a vitrine de 20 anos atrás. Não dá, não sobrevive. Não sobrevive. Só a confeitaria Colombo, pela tradição, aquela belíssima loja, né, tradicionalíssima, mas lá é outro 500. Lá é uma questão histórica. Histórica. Né? Então, é o Rio Antigo. É o Rio Antigo, né? O demais não funciona. Você imagina, por exemplo, né, lojas femininas com 10 tipos de roupas apenas. Não existe. Está fadado ao fracasso. Fracasso. Você precisa dar opção. Ou seja, assim como foi necessário fazer um investimento para que hoje se tivesse lojas que dão show, há necessidade de ser feito investimento na atividade, na organização jurídica administrativa da empresa. Sabe, não é loja, é empresa. Tem que ser visto como uma empresa, como uma atividade que não é somente o ponto de venda, Entendi. É um conjunto de coisas. Então tem que mudar na cabeça do empresário. Então ele deixa de ser um comerciante e tem que se ver como um empresário. Como empresário. A empresa não é dele, a empresa é uma pessoa jurídica que tem vida própria, que mesmo que ele morra ou que ele venda, ela vai continuar. Se entrar um herdeiro, ela continua. Se entrar um sócio ou um filho de um sócio, ela continua. Ela continua. E isso aí precisa estar muito bem arranjado. Esse aspecto, por exemplo, da entrada de novos sócios, da entrada de herdeiros, da modificação da composição societária da empresa, é muito curioso. É muito curioso. Isso é traumático, né? Porque muitas empresas também nesse ponto aí quebram. E eu falo o seguinte... Faz uma divisão, né? Por que ela quebra? Essa questão que você levanta é fundamental. Por que ela quebra? Porque os sócios brigaram? Nem Não. sempre. Porque tinha um terreno próprio para o desentendimento. Entendi. Ou seja, a empresa, o empresário, ele não deixou de utilizar o direito como um instrumento de regular de forma precisa aquela relação entre sócios. Sim. É curioso, porque o empresário, o lojista, né, ele é bom de negócio. Né? Eu costumo dizer que vocês são extraordinários. Agora, o empresário precisa aprender um pouco mais de direito e o advogado precisa aprender um pouco mais do negócio. Precisa aprender. Hoje não dá. Hoje o advogado não pode se ver como um resolvedor de problemas. Sim. Resolver problema é caro. Resolver problema é caro em honorários. Resolver problema é caro emocionalmente, porque gera estresse. Resolver problemas é caro corporativamente, porque você perde o foco na atividade fim, você vai para o foco para tentar resolver o problema. Em todos os modos, resolver problema é caro. Sim. O advogado ele precisa perceber que o direito é um instrumento da organização da empresa e que para que ele colabore com o empresário, ele precisa conhecer da atividade do empresário. É quase um psicólogo. É um coach. Coach. É a palavra da moda. Coach. Tem que ter um coach. É o técnico, né? O cara que vai introduzir aquele empresário nas boas práticas. E a experiência, Fabiano, eu te digo o seguinte, a experiência que nós temos tido de crescimento do empresário que dá atenção à estruturação administrativa e jurídica da empresa é muito positivo. O empresário, ele cresce, é curioso, não é que ele se torne um advogado, mas ele trata o direito como um elemento do seu negócio. A sua autoestima cresce, a confiança nele cresce, ele fica mais ousado porque ele tem uma base jurídica forte. Ele fecha portas, porque os oportunistas não conseguem criar uma ilusão de erro. Entendi. Ele para de fugir
de fantasmas, né? Certo. Ele passa a ser dono do seu negócio de uma forma muito E aí consegue focar muito mais na sua atividade e obter resultados melhores. Essa questão, por exemplo, que você fala dos resultados melhores. Muitas empresas conseguem ser boas com uma loja ou duas. Sim. Quando começa a ter 4, 5, 6 lojas, elas se perdem. Em vez de crescer, ela se fragiliza. Se fragiliza e quebra. Por quê? Porque ela não estava com a infraestrutura adequada para o crescimento. Certo. Porque o direito não foi utilizado como um instrumento para estruturar e alavancar a empresa. E como é que o direito pode ser utilizado para isso? Por exemplo, a questão societária. Regula de forma precisa os direitos e os deveres das partes, as áreas de atuação de cada um. É curioso que o empresário ele senta à mesa com seu sócio, ele gasta 1, 2, 3, 4, 5 dias para discutir como é que vai ser aquele novo negócio. Eles montam um novo negócio e aí ele vai então precisar de um contrato social. Aí ele pega um contrato social que ele coloca o nome dele, o nome do sócio e um objeto social com 2 linhas. Termina aquilo ali, coloca as cláusulas obrigatórias e registra. Ou seja, o negócio vai estar todo na cabeça dele. Exatamente. E o documento jurídico que deveria traduzir aquilo... não foi feito. Não foi feito. Doutor, nós vamos ter que parar por aqui o nosso programa hoje, mas numa exceção, nós vamos continuar na próxima semana, porque o assunto é vasto, é atraente, tem muitas pessoas que vão poder também mandar suas perguntas para um site que nós vamos deixar no ar, presidência@cdldeniterói.com.br, presidência@cdldeniterói.com.br. E você vai poder perguntar ao Dr. João Luiz, faça a sua dúvida, passe para nós e eu vou encaminhar para ele para que te ajude também a você ter uma empresa melhor. O programa vai ficando por aqui, até a próxima semana, que voltaremos com o Dr. João Luiz Nóbrega. Muito obrigado, doutor. Um abraço, foi um prazer.